Bom, no vídeo de hoje nós resolveremos uma questão muito legal da prova da FGV que envolve matemática financeira e binômio de Newton. Bora lá! Uma aplicação financeira de R$ a taxa de juros mensal, taxa de juros compostos de X%, é resgatada depois de 8 meses no montante igual a C8 reais. Sendo assim, C8 sobre C é um polinômio P de x de grau 8, cujo coeficiente do termo em x à quinta será. Muito bem, para resolver esse problema, nós precisamos de um resultado que permite deslocar quantias no tempo, tá certo? E alguma coisa sobre binômio de Newton. É o que a gente tem feito nos vídeos anteriores, usando argumentos combinatórios. Então, primeiro, vamos só relembrar rapidamente a questão da matemática financeira, né? O que de matemática financeira eu preciso para resolver esse problema? Essencialmente, o que nós precisamos é daquele resultado que permite você deslocar quantias no tempo. Então, por exemplo, aqui na data zero, eu tenho um valor C0 e depois de incidir taxas iguais a I por N períodos, esse C0 se transforma em um CN, lá na data N. Bom, que relação existe entre os dois? Bom, pela matemática financeira, é um resultado, inclusive, que está vinculado às progressões geométricas. O que a gente sabe é que se você tem uma quantia igual a C0, e se eu aplico essa quantia durante N períodos de tempo a uma taxa I, esse C0 se transformará em C0 que multiplica 1 mais I elevado ao número de períodos. Tá? Então, isso fornece para a gente o CN. Geralmente, esse C0 ele é chamado de principal ou capital inicial e esse CN de montante. Então, temos aqui a fórmula que permite você deslocar quantias no tempo. Para o nosso caso particular, depois de 8 períodos, no caso aqui são meses, nós teremos um C8. Esse C0 ele chama de C no texto, e a taxa ele diz que é X%. Bom, tudo isso elevado a 8. Muito bem, o que nós podemos fazer? A gente pode pegar esse C, trazer ele dividindo, o primeiro membro. Então, nós ficaremos com C8 dividido por C é igual ao quê? É igual a 1 mais X% elevado a 8. Isso ele chama, é um polinômio, Veja, se a gente faz a expansão de 1 mais x sobre 100 elevado a 8, se a gente desenvolve tudo isso, a gente cria um polinômio de grau 8. Esse polinômio, no texto, ele chama de P de x. Tá legal? Então aí está o nosso polinômio P de x. E o que ele quer, O que o problema pede para a gente? Ele pede para a gente determinar o coeficiente do termo x elevado a 5.
como que a gente vai resolver esse problema? Como que a gente vai fazer para descobrir esse coeficiente do termo x a 5? A gente vai usar um argumento combinatório, como fizemos nos vídeos anteriores. Então, observe o seguinte. O polinômio p de x, que é 1 mais x sobre 100 elevado a 8, ele pode ser pensado como 1 mais x sobre 100 vezes 1 mais x sobre 100, 8 fatores. Tá certo? 8 fatores. Ok. Se a gente faz toda a expansão, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todas as distributivas possíveis. Ora, como em cada binômio eu só tenho dois elementos, o 1 e o x sobre 100, então em cada binômio eu vou ter uma dessas duas escolhas. Eu poderia, por exemplo, vir aqui, escolher o 1, vou no próximo, escolho 1. Se eu escolho 1 em todos os binômios, eu vou escolher 8 fatores iguais a 1. Pego esses 8, multiplico, esse é o resultado. Eu poderia, ao invés disso, ao invés de escolher 1, eu poderia escolher o x sobre 100 aqui. Escolho o x sobre 100 nesse, escolho o x sobre 100 nos 8 binômios. Multiplico todo mundo, o resultado, x à oitava, dividido por 100 elevado a 8. Tá certo? Mas o que nós queremos? Nós queremos o coeficiente do x elevado a 5. Ora, para eu criar um x elevado a 5, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em 5 dentre esses 8 binômios e escolher o x sobre 100 para fazer a distributiva. Tá certo? Consequentemente, eu vou nos outros 3 e escolho o número 1. E aí, com isso, eu escolhi lá os 8 números, os 8 fatores. Aí eu multiplico todo mundo, vai aparecer o x elevado a 5, acompanhado do seu coeficiente. Então, por exemplo, a gente poderia escolher o número 1 nos 3 primeiros binômios. Poderia fazer isso. E depois escolher o x sobre 100 nos outros 5. Escolho o x sobre 100 nos outros 5, nos 5 últimos binômios. Essa é uma possibilidade. Multiplico todo mundo, certamente vai aparecer aí o x elevado a 5. Claro, vai aparecer o x elevado a 5 acompanhado de um coeficiente, que é exatamente a pergunta do problema. Agora, veja que para construir um termo em x a 5, nesse caso eu escolhi o 1 nos 3 primeiros binômios e o x sobre 100 nos outros 5 binômios. Mas eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter escolhido o 1 nos últimos binômios, nos últimos 3 binômios, e o x sobre 100 nos 5 primeiros. Multiplico todo mundo, vai aparecer novamente o x elevado a 5. Ora, quantas vezes eu consigo construir uma sequência desse tipo aí? A resposta a essa questão, quantas sequências ordenadas a gente consegue formar, é dada por uma permutação. Se os elementos fossem todos distintos, seria uma permutação de 8 elementos distintos, seria 8 fatorial. Ocorre que existe um elemento aí, o número 1, que repete 3 vezes. E o x sobre 100 que repete 5 vezes. Então é 8 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 fatorial. E o problema está praticamente resolvido, né? Então qual é a conclusão? O coeficiente em x à quinta, que é o que o problema pede, será dado por 8 fatorial, tá certo? Dividido por 3 fatorial, 5 fatorial
e tem esses números iguais a 100 aí no denominador. Quando você multiplica tudo isso, vai aparecer o 100 elevado a 5. Tá certo? Então, esse é o coeficiente em x à quinta. Podemos simplificar um pouco? O 8 fatorial, eu posso escrevê-lo como sendo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Embaixo você tem um 3 fatorial, 5 fatorial. E tudo isso multiplicado por 1 sobre 100 elevado a 5. Bom, 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado elevado a 5 dá 10 elevado a 10. Tá? Posso simplificar 5 fatorial com 5 fatorial. Posso simplificar esse 6 com esse 3 fatorial. E o que sobra? 8 vezes 7, 56, dividido por 10 elevado a 10, que é a mesma coisa que vezes 10 elevado a menos 10. Tá certo? Então tá aí a resposta para essa questão da GV. O coeficiente do termo em x à quinta é o 56 vezes 10 a menos 10. A alternativa correta para isso, letra C. Tá legal? Bom, como vocês puderam verificar nessa questão da GV, uma questão muito interessante, que envolve matemática financeira com binômio de Newton. A parte da matemática financeira, a gente só precisa recordar do resultado que permite deslocar quantias no tempo. E na parte de binômios, nós continuamos utilizando os argumentos combinatórios. Nesse caso, permutação com repetição. Tá legal? Bons estudos e até o próximo vídeo.